Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou a professora Adriane, professora da disciplina de Ciências, e nós estamos aqui para mais uma aula de ciências, né? A nossa aula desta semana. E o tema da aula da nossa aula esta semana é misturas, tá bom? Antes de a gente iniciarmos, né, a gente falar sobre as misturas, eu quero só recapitular com vocês. Na aula passada nós falamos sobre as propriedades da matéria. Nós vimos o que é a matéria, né? Que matéria é tudo aquilo que tem massa, né? Que é corpo, que tem massa, densidade, volume e ocupa lugar no espaço. Vimos que que essa matéria, ela possui propriedades, que essas propriedades, elas podem ser gerais ou específicas. As propriedades gerais são aquelas propriedades que toda a matéria tem, massa, densidade. E as propriedades específicas são aquelas propriedades que vão caracterizar, que vão especificar o tipo de matéria. Tá bom? E aí, na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre misturas, tá bom? E aí, imaginem aí essas três imagens. Olhem para essas três imagens, né? E aí a gente pode imaginar que temos ali que um bolo, né, que dá até água na boca. Temos aqui a água, que é nossa fonte de vida, né? E nós temos aqui aquele velho cafezinho com leite, né? Quem me conhece, meus alunos aí, sabem que eu amo café, né? Gosto tudo de café. E aí, gente, o que que eu quis trazer, né, informação com relação a essas imagens? As três imagens, ela está nos mostrando elementos, né, substâncias, compostos que nós gostamos de comer e que são provenientes de uma mistura. Imaginem que para fazer o bolo, a gente teve primeiro que fazer o quê? A gente teve que fazer a massa do bolo. E essa massa do bolo, ela é feita de quê? Trigo, fermento, ovo, leite, manteiga, né? Fora outros ingredientes. Então, a gente teve que misturar todos esses ingredientes para fazer o bolo, né? Aqui o cafezinho, né? A gente está tendo uma mistura. Como é que se faz o café? Coloca lá uma água para ferver, coloca o pó de café, depois a gente coloca açúcar e aí ainda está colocando leite, né? Então é uma mistura. E a água, professora, a água, eu não vejo nada, só é um líquido transparente, né? Mas a água é uma mistura. Mistura de quê? Se a gente só vê algo transparente. Água é uma mistura, tá, gente? E aí, a gente tem uma mistura que ela é chamada mistura homogênea, né? Já vou antecipando um pouquinho do conhecimento para vocês. Essa mistura homogênea é quando a gente só consegue ver uma coisa, né? Que a gente chama de fase. Essa coisa a gente chama de fase. Então, a gente só consegue ver uma fase. Mas, professora, se ela é mistura, é água misturada com o quê? A água, que a gente chama de água mineral, né? Ela é uma mistura de H2O, que são os elementos químicos que formam a água, né? Com sais minerais. Então, vocês podem fazer o seguinte: a próxima vez que vocês verem uma água mineral, uma garrafinha de água mineral, vocês vão lá naquele papelzinho onde tem lá a tabela nutricional, lá vai ter os componentes. Vocês vão ver que tem sódio, magnésio, vocês vão ver que lá está composto, tem uma composição de vários sais minerais, tem cálcio, tá? Para quê? Para formar essa água mineral, tá bom? Então, a água mineral, ela sim, ela é uma mistura do tipo homogênea, tá bom? Então, aí, começando, né, essa atividade, esse conteúdo para vocês, nós temos que, quando um material ele é formado apenas por uma espécie de matéria, ela é chamada de substância. Entretanto, na natureza, os diferentes materiais raramente são encontrados isolados. Eles geralmente são encontrados misturados uns aos outros. A água pura é uma substância, mas a água própria para consumo humano ela não é uma mistura de água com outras substâncias e outros materiais dissolvidos. Então, é o que eu falei para vocês, tá? A gente tem, desculpa, gente, foi o gato. Continuando. Então, a gente tem o seguinte: nós temos
Quando a gente tem um material isolado na natureza, ele é chamado de substância pura. O que é raro, o que é difícil, por quê? Porque a maioria do que nós temos na natureza, ele é proveniente de uma mistura, né? E aí aqui ele falou de uma água pura, que ele diz que a água pura é uma substância, mas como assim, professora? A senhora acabou de falar no slide anterior que a água, né, a água mineral, ela é uma mistura homogênea. Então vamos lá, vamos diferenciar. Olha o que eu falei para vocês. A água mineral, que é essa água aqui que a gente conhece, que a gente bebe, né, diariamente, essa água, ela é composta por vários minerais, como eu falei para vocês, tá aqui, ó, a composição química: bicarbonato, cálcio, cloreto, fluoreto, magnésio, potássio, sódio, vanádio. Isso é água mineral, porque tem minérios, sais minerais, tá bom? E a água pura? E aí essa água mineral, ela é uma mistura homogênea. E a água pura, né? Que é uma substância. O que é isso, professora? Nós temos uma água que ela é chamada de água destilada. Essa água destilada, ela é uma água que não tem esses sais minerais aqui, ó. É uma água pura. Ela é uma água, na verdade, não é uma água pura, mas ela é uma substância e que a gente vai encontrar apenas os elementos da água, hidrogênio e oxigênio. E essa água, professora, a gente não bebe? Não. A água destilada é um tipo de água usada especificamente em laboratório, tá? Para quê? Para reações químicas, né? Para cultivo de micro-organismos. Então, essa água destilada, ela tem o objetivo apenas de laboratório. A gente se pega essa água mineral natural, leva ela para um equipamento chamado de destilador, e esse destilador vai fazer a retirada desses sais minerais, deixando apenas a água mesmo, que é a água destilada, a água sem sais minerais, só hidrogênio e oxigênio, certo? Usada para experimentos, tá bom? E aí, essa água, sim, essa água destilada, ela é uma substância pura, tá bom? Mas a água mineral não, ela é uma mistura homogênea. Espero que tenham entendido essa diferença. E aí a gente vai falar agora das misturas, de fato, falar sobre as misturas, né? Uma mistura é uma porção de matéria constituída de duas ou mais substâncias chamadas de constituintes. Misturas são o produto da união mecânica de substâncias sem mudança na natureza química e, portanto, cada constituinte retém suas propriedades. E aí, quando a gente fala de misturas, nós temos dois tipos básicos de misturas, tá? Nós temos a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Quando a gente fala de misturas homogêneas, a gente está falando de misturas que possuem apenas um único aspecto, isto é, as mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão. Então, olhem para cá para este exemplo: água com açúcar dissolvido. Vocês estão conseguindo ver o açúcar aqui? Não, é a mesma coisa da água mineral, água com sais minerais. A gente não consegue ver. Por quê? Porque essa mistura ela é do tipo homogênea, as propriedades químicas elas são as mesmas, então você não consegue visualizar, né, os componentes que estão ali presentes. Por isso mesmo que nós dizemos que essas misturas homogêneas elas têm uma única fase. O que é fase? É o que eu estou vendo, tá? Tá? Se eu estou vendo só água, então ela só tem uma única fase, mas ela é uma mistura, porque ela tem água e no caso aí, açúcar dissolvido. Tem dois componentes, água e açúcar. Certinho? E as misturas heterogêneas, as misturas que apresentam mais de um aspecto, isto é, têm propriedades distintas em sua extensão. Então, agora imagine esse outro exemplo aí de água com óleo, tá? Nós sabemos que água e óleo não se misturam, né? Devido ao seu processo de densidade, suas características hidrofóbicas do óleo, ou seja, óleo não se mistura, tem fobia à água, né? Devido às suas composições químicas. Então, o que que acontece? A mistura aqui de água e óleo, a gente consegue ver nitidamente. E os meus olhinhos aqui estão vendo, eu não preciso de microscópio, né? A gente não precisa de microscópio para ver água e óleo aí. Então, nós temos uma mistura, professora? Temos, porque nós temos dois componentes aí dentro, né, desse copo. Mas essa mistura eu consigo ver nitidamente dois componentes, a óleo em cima e água embaixo. Então, ela é uma mistura heterogênea. E além de ser uma mistura heterogênea, podemos afirmar que ela é composta por duas fases. Por quê? Porque eu estou vendo duas coisas. Eu estou vendo o óleo e eu estou vendo a água. Certinho? Então, nós temos
dois tipos de misturas. Misturas homogêneas, misturas heterogêneas, certo? Aqui é só mais uma imagem para, né, para fechar aí o pensamento, né, o conhecimento de vocês. Água e óleo, quando se juntam, né, eles ficam separados, não se misturam, porque têm propriedades químicas diferentes. Então, a gente consegue ver a água embaixo e o óleo em cima, né? E aqui já entra uma propriedade que é a densidade, né? O óleo fica em cima porque ele é o quê? Menos denso, né? Então, se ele é menos denso dentro de uma solução aquosa, ele tende a flutuar, ficar na parte superior. E aqui nós temos água e sal. Portanto, então aqui, galera, água e óleo mistura heterogênea, tá? Água e sal, quando a gente mistura, a gente só consegue ver a água. Então vamos saber se tem sal, se a gente souber que tem sal lá dentro, ou então se a gente beber um golinho e sentir um gostinho salgado, certo? E aqui, né, como tem propriedades químicas semelhantes, não conseguimos diferenciar a olho nu, tá? Claro que até um certo ponto, se a gente coloca mais sal, né, do que a quantidade de água, a gente vai ter um coeficiente de solubilidade, né, um coeficiente de solubilidade maior. Mas isso não é questão para vocês aprenderem agora, tá? Vocês vão aprender isso mais para frente, né? Sobre essas outras questões. Mas até certo ponto, quando se mistura água com sal, fica uma mistura homogênea. Certinho? Aqui, mais um exemplo agora, a gente tem três componentes, por isso trata-se de mistura, né? Então, aqui nós temos a água, nós temos a areia e nós temos o óleo, né? Caracterizando assim uma mistura heterogênea. E essa mistura heterogênea, podemos dizer que tem quantas fases? É só olhar quantas coisas diferentes nós conseguimos ver com o nosso próprio olhinho, tá? Nós conseguimos ver óleo, uma fase. Conseguimos ver água, duas fases. Conseguimos ver areia, três fases. Então, nós temos três fases em uma mistura heterogênea, certo? E aí, observem que a água fica no meio, entre o óleo e a areia, tá? Podemos trabalhar aí a densidade, podemos dizer que o óleo, ele é o menos denso porque ele está na parte superior, ele flutua, e a areia é a mais densa, por quê? Porque foi para o fundo. Ok, galera? E aí nós vamos falar sobre as ligas, tá? Ligas, né? Essas ligas elas são desenvolvidas com a finalidade de melhorar as características que poderiam ser observadas pelo metal usado isoladamente. Né? Então, ligas metálicas, elas nada mais são do que misturas, né? É um exemplo de mistura também que a gente usa muito no nosso dia a dia, tá bom? Aí, no caso, a gente vai ter o aço. O aço, ele é muito usado e ele é uma mistura de ferro com carbono. Nós temos o aço inoxidável, que é uma mistura de carbono, ferro e outros metais, né, como cobre e níquel. Temos o latão, que é uma mistura de cobre e zinco. O bronze, que é a liga de cobre e estanho. E a amálgama, que é uma mistura de metálica de mercúrio, prata e estanho. E aqui eu trouxe para vocês algumas dessas aplicações, né? Porque a gente às vezes vê as coisas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e não sabe que aquilo ali está envolvido em ciências, né? Nosso conhecimento. Então, aqui, a estrutura metálica, por exemplo, a gente tem o aço, que é um tipo de liga metálica, né? Aqui o aço inoxidável, aqui nós temos o ouro 18 quilates, o bronze em medalhas, amálgama que a gente tem aqui, ó, nos dentes, tá? Entre outras utilidades, tá certo? Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Peço desculpa aí pelo, né, pelo a minha gata atrapalhar, mas espero que não tenha quebrado o raciocínio de vocês. E qualquer dúvida, tirem na sala de aula, mandem mensagem e não esqueçam de fazer a atividade na plataforma Wiki, tá certo? Então, até a próxima aula. Bye, bye.